STF retoma julgamento histórico sobre o marco temporal nesta quarta, 1º de setembro. Com sessão prevista para iniciar às 14 horas desta quarta-feira, 1º de setembro, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a questão do marco temporal das demarcações de terras indígenas, suspenso na última quinta-feira, 26, após a leitura do relatório inicial do ministro Edson Fachin. Ainda na quinta, o presidente da Corte, Luiz Fux, confirmou que o caso seria retomado como primeiro item da pauta, por se tratar de um assunto muito importante, com decisão nesta semana ou nos dias subsequentes. Como já foi realizado a leitura do relatório, a sessão será retomada com as sustentações orais das partes envolvidas no processo, da Advocacia Geral da União, representando a União, dos advogados da comunidade Xokleng, da TI Ibirama, alvo da ação original, do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, que propôs a ação, além da Procuradoria-Geral da República, que se manifesta obrigatoriamente em processos envolvendo a temática indígena. A AGU, PGR e as partes do processo terão cada uma 15 minutos de fala. Em seguida, devem ocorrer as 34 falas dos chamados Amici Curiae, amigos da corte, pessoas ou organizações que auxiliam as partes mais diretamente interessadas no caso e oferecem subsídios aos ministros e ministras que deverão proferir seus votos na sequência do julgamento. Estão cadastrados para falar 21 Amici Curiae, favoráveis aos direitos dos povos indígenas, entre organizações e instituições indígenas e indigenistas, socioambientais e de direitos humanos, e 13 contrários ligados a representações e entidades do agronegócio. Cada fala terá até 5 minutos. Ter iniciado com a leitura do relatório já é um elemento extremamente importante. Foi um relatório minucioso do ministro Edson Fachin, que traz as grandes questões envolvidas na disputa processual neste recurso extraordinário, ou seja, as relações de posse com relação às áreas de ocupação tradicional indígena à luz do artigo 231 da nossa Constituição Federal. Destaca Rafael Modesto, assessor jurídico do Conselho Indigenista, missionário e advogado do povo Xokleng no caso. A expectativa é que as sustentações orais das partes da AGU, da PGR e dos Amici Curiae ocorram por quase toda a tarde de quarta-feira, 1º. A seguir, o primeiro-ministro a proferir seu voto deve ser o relator Edson Fachin. Os povos originários, organizações indígenas e indigenistas esperam que o ministro relator Edson Fachin, que já apresentou seu voto quando o processo estava em plenário virtual, traga um voto idêntico ou similar ao que já havia sido apresentado contra a tese do marco temporal, que é repelida pelos povos indígenas, pelas organizações de apoio e da sociedade civil, artistas, intelectuais, pela sociedade como um todo e em defesa do direito originário da tese do indigenato, que é a vontade do Constituinte originário de 1988. Portanto, em defesa da nossa Constituição Federal, reforça o advogado do povo Xokleng.
Depois de Fachin, os outros 9 ministros devem apresentar seus votos. Eles ainda podem solicitar uma nova suspensão do processo para analisá-lo melhor, o chamado pedido de vistas. Teses em disputa. A Corte irá analisar a reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoklengue, referente a Ibirama-Laclânio, onde também vivem os povos Guarani e Caingangue. O caso recebeu em 2019 status de repercussão geral, o que significa que a decisão servirá de diretriz para a gestão federal e todas as instâncias da justiça no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios. No centro da disputa, há 2 teses. A tese do chamado marco temporal, uma tese ruralista que restringe os direitos indígenas. Segundo esta interpretação, considerada inconstitucional, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Essa tese é defendida por empresas e setores econômicos que têm interesse em explorar e se apropriar das terras indígenas. Oposta ao marco temporal está a teoria do indigenato, consagrada pela Constituição Federal de 1988. De acordo com ela, o direito indígena à terra é originário, ou seja, é anterior à formação do próprio Estado brasileiro, independente de uma data específica de comprovação da posse da terra, e mesmo do próprio procedimento administrativo de demarcação territorial. Esta tese é defendida pelos povos e organizações indígenas, indigenistas, ambientalistas e de direitos humanos. A nossa história não começou em 1988 e as nossas lutas são seculares, isto é, persistem desde que os portugueses e sucessivos invasores europeus aportaram nestas terras para se apossar do nosso território e suas riquezas, reafirma o movimento indígena em nota divulgada no sábado 28. Os indígenas também asseguram seguir resistindo, reivindicando respeito pelo nosso modo de ver, ser, pensar, sentir e agir no mundo. Mobilização indígena. Na semana passada, 6.000 indígenas de 176 povos de todas as regiões do país estiveram presentes em Brasília, reunidos no acampamento Luta pela Vida, para acompanhar o julgamento no STF e lutar em defesa de seus direitos, protestando também contra a agenda anti-indígena do governo Bolsonaro e do Congresso Nacional, na maior mobilização indígena dos últimos 30 anos. Após o início do julgamento e a previsão de que fosse retomada nesta quarta-feira 1º, os indígenas decidiram manter a mobilização em Brasília e nos territórios. Assim, cerca de 1.000 lideranças indígenas, representando seus povos, permaneceram em Brasília e o acampamento Luta pela Vida foi transferido para um novo local, a Funarte. No início da tarde desta quarta-feira, 1º, os povos indígenas que permanecem em Brasília devem sair do acampamento em marcha até a Praça dos Três Poderes, onde irão acompanhar o julgamento no STF.
Seguindo os protocolos sanitários de combate à Covid-19, o grupo permanecerá até o dia 2 de setembro e, posteriormente, unem forças com a segunda Marcha das Mulheres Indígenas, que acontece entre os dias 7 e 11 de setembro. Os serviços. O que? Marcha até a Praça dos Três Poderes, onde indígenas irão acompanhar o julgamento em frente ao STF. Quando? Nesta quarta-feira, 1/9. Horário: saída em marcha da Funarte às 14 horas. Início da sessão no STF. Quem? Povos indígenas de todas as regiões do país estão no acampamento Luta pela Vida, em Brasília.